Graça e paz. Hoje vamos falar sobre este assunto que tem intrigado muitas pessoas. Inclusive, uma querida irmã, Maria Cristina Lopes Custódio, ela fez essa pergunta, esse questionamento sobre a correlação que existe entre o dia do Senhor com ladrão. Ela quer entender isto. A passagem é baseada no livro de Mateus e também no livro de Lucas, e várias outras passagens faz essa correlação. Vamos ver aqui, Mateus capítulo 24, 43 adiante. Estou aqui na NVI, tá? Nova versão internacional, e diz assim: Mateus capítulo 24, 43. Mas entendam isto, que se o dono da casa soubesse a que hora da noite o ladrão viria, ele ficaria de guarda e não deixaria que a sua casa fosse arrombada. Assim também vocês precisam estar preparados, porque o Filho do Homem virá numa hora em que vocês menos esperam. É baseado nesse texto que nós vamos fazer o nosso estudo. Só que antes, eu gostaria primeiro de agradecer a todos vocês pelos 400 inscritos. O canal bate 400 inscritos. Menos de um ano de canal, né? O canal vai comemorar um ano ainda no mês 5, se eu não me engano. Acho que é no mês 5 de 2021. Então, menos de um ano, 400 inscritos. Pessoas que ouvem os nossos estudos e interagem com a gente. Isso aí para nós é algo fantástico, tá bom? Que a paz do Senhor Jesus Cristo, Yeshua HaMashiach, seja com cada um de vocês. E compartilhe aí os vídeos, né, para outras pessoas, grupos de estudos. Sei que vocês participam de vários grupos de estudos aí. Então compartilhe, né, o canal para outros também, para que outras pessoas tenham conhecimento das coisas que a gente fala aqui. Tava com saudade já de gravar. Essa semana foi um pouco corrida. Várias atividades realizando, né? E aí, hoje, estou tendo a oportunidade de gravar esse vídeo resposta da ouvinte. Vamos lá. Nossa irmã Maria Cristina Lopes fez a seguinte pergunta no vídeo. Vamos no vídeo, né? Para vocês verem exatamente aonde que é. Arrebatamento na visão bíblica. Nesse vídeo. Arrebatamento na visão bíblica. Aí ela fez a seguinte pergunta. Aqui. Olá, irmão. Eu gostaria que você explicasse uma passagem bíblica que fala que o Senhor Jesus viria como ladrão de noite. O que entendo é que ele virá em um arrebatamento secreto? Bom, eu fiquei um pouquinho na dúvida aqui na pergunta, né? O que entendo refere-se a ela, né? Ela está afirmando que ela crê no arrebatamento secreto? Bom, eu não sei, né, se eu entendi bem a pergunta. Parece que ela está dizendo que ela entende que é no arrebatamento secreto. Ou talvez ela também esteja perguntando se eu entendo que se seja no arrebatamento secreto, né? Eu fiquei um pouquinho com dúvida assim na pergunta, mas de todas as formas eu vou falar das duas coisas, então não vai fazer problema. Se ela entende que é dessa forma que ela está mencionando, né, do arrebatamento secreto, eu vou mostrar para ela, para você, viu, Maria, aqui dentro das escrituras, um posicionamento bíblico, tá, sobre isso. Aí depois ela falou, né? Olá, irmão, estarei esperando ansiosa pelo estudo dessa passagem bíblica. Deus abençoe, graça e paz. Graça e paz, irmã Maria. É um prazer ter você aqui com a gente, tá bom? Fico muito feliz. Tomara que os nossos estudos estejam sendo uma bênção na sua vida, viu, querida? Vamos lá. Indiferente se a pergunta é se eu entendo que é assim ou se você entende que é assim, vamos ver o que a Bíblia tem a dizer, tá? É um estudo um pouquinho longo. Peço que você preste atenção. Também as pessoas que gostam de acompanhar o estudo, preste atenção. É uma coisa que ajuda a gente a entender um pouquinho da escatologia bíblica.
A escatologia é os eventos, né, que irão acontecer quando Mashiach volta, beleza? O texto padrão é o texto de Mateus capítulo 24, como vocês já foram apresentados. E aí nós temos que sempre, como a gente faz, né, entender qual é o sentido por trás desta explicação, né? Primeiro, vamos lá. Jesus disse aqui que o dia que ele volta será parecido como um ladrão. Um ladrão a gente já associa com coisa ruim, né? Alguém que leva um bem precioso de outros sem permissão. Biblicamente, o roubo ele é proibido, tá? Todos sabemos disso. Desde a Torá até do Novo Testamento, nós sabemos que a prática do furto é algo abominável para o Senhor. Então, por que o Senhor usa uma prática abominável para explicar uma correlação com o seu reino? Bom, não se apegue ao lado de roubo, de nada disso. Se apegue à situação. Então, o que o ladrão geralmente ele faz? Ele surpreende as pessoas. Ele vai executar aquele ato malicioso, né? Extremamente calculado, geralmente numa ocasião em que a pessoa ela não esteja esperando. Por quê? Porque aqui menciona, né? Se o dono da casa soubesse qual a hora da noite o ladrão viria, ele ficaria de guarda e não deixaria que a sua casa fosse arrombada. Primeiramente, que vocês têm que entender. Aqui Jesus está falando de uma série de assuntos relacionados à sua vinda e sempre ele dá o mesmo conselho. Por isso que nós vamos ter que ler um pouco do contexto para você entender qual que é esse conselho. O conselho aqui é vigilância e estar pronto. Então, a gente vai estar aqui com o texto base, fixado aqui. Aí nós vamos estar lendo aqui nessas 3 colunas aqui alguns textos, tá? Primeiro o contexto do capítulo 24, depois Lucas, que é um paralelo desse texto, também com contexto, e por último algumas passagens que os apóstolos usaram, né, e até mesmo o próprio Jesus em Apocalipse, correlacionando o dia dele com o ladrão. Eu quero que você se lembre, Maria, que o nosso Senhor Yeshua, ele correlacionou o reino dele com várias coisas, não foi só com o ladrão. Ele correlacionou com os dias de Noé, ele correlacionou com várias e várias situações do dia a dia, cotidiano. Para você entender, para a gente entender, o que ele queria dizer com as coisas que ele estava dizendo. Ele simplesmente usava coisas do dia a dia para explicar alguma verdade do reino. A verdade é que Mateus capítulo 24, ele usa várias e várias formas de explicar para explicar, ilustrando, né? Ele ilustra, ele usa várias explicações para mostrar para a gente dar uma pincelada na nossa mente de como vai ser as coisas quando ele voltar. Tanto é que existe em Mateus capítulo 24 um paradoxo, né? E um paralelo ao mesmo tempo, que é os acontecimentos de Jerusalém com os acontecimentos do final do sistema. É como se os eventos que aconteceram em Jerusalém, em 70, com os judeus, eu acho que você deve estar apercebido dessas coisas. Tem um vídeo no canal que eu explico sobre a Grande Tribulação, que fala exatamente sobre algumas coisas que aconteceram em Jerusalém antes. Então, Jerusalém em 70 ela foi dominada por Roma, os seus moradores foram espalhados pelo Império, né? E muitas pessoas passaram muita dificuldade. Essas coisas acontecidas em 70, elas também são contidas no capítulo 24 de Mateus. Você tem que entender que aquilo foi um micro-apocalipse. Para aquela geração, foi um castigo, né, que eles tiveram que sofrer por anos de desobediência, culminando no assassinato do Mashiach, filho de Á. Então tudo estava profetizado que as coisas aconteceriam em Jerusalém. Só que algumas coisas profetizadas em Mateus capítulo 24, elas transcendem Jerusalém, elas vão além. Por quê? Porque nós sabemos que algumas coisas não aconteceram em 70. Então, quando isso a gente percebe, né, por isso que a gente precisa estudar um pouquinho de história. Flávio Josefo, né, histórias eclesiásticas,
A Guerra dos Judeus, as histórias judaicas. São livros muito bons que nos ajudam a entender a história do povo de Deus, de Israel, de Jerusalém, né? Pra gente ter uma ideia, porque aí quando a gente lê Mateus, a gente vai conseguir captar exatamente quando aplicou-se em 70 e quando uma possível aplicação futura. Lembrando que todas as coisas que estão falando em Mateus capítulo 24, a grande maioria das coisas elas têm uma aplicação futura, mas existe várias coisas que teve uma aplicação em Jerusalém. Então é atemporal, tá? Essas profecias do Mashiach aí, elas se cumpriram tanto em Jerusalém como também na grande tribulação, Armagedon e na sua vinda subsequentemente. Aqui no Mateus capítulo 24, inicialmente, todos aqui estão na NVI, tá? O estudo hoje é baseado na NVI, nova versão internacional, é uma Bíblia muito boa. E aí, aqui, olha, eu não vou ler tudo, mas eu vou estar explicando para vocês, até onde a gente vai começar a ler. Jesus, ele sai do templo com os seus discípulos, aí ele fala ali que não ia ficar pedra sobre pedras. Os discípulos ficam encabulados com aquilo, porque o templo para eles era o sinal da adoração verdadeira e era o sinal da nacionalidade judaica, ok? É a mesma coisa hoje de você olhar assim para o palácio lá em Brasília, né? O palácio central de Brasília, e alguém falar assim, olha, isso aqui vai ser destruído. Porque aquilo ali representa para nós, né, a nossa nacionalidade. É como se chegasse pro carioca e falasse assim, olha, tá vendo esse Cristo Redentor aqui? Isso aqui não vai existir mais. Isso aí encabula as pessoas, meus queridos. Como se você chegasse, né, nos Estados Unidos, antes daquele atentado terrorista, né, de 11 de setembro, e falasse assim, olha, essas torres aqui não vão existir mais, né? Quer dizer, aquilo ali era o quê? Era o símbolo nacional, né, dos Estados Unidos. Então, assim, é um exemplo, tá, que estou dando para vocês entenderem como que o templo era visto pelos judeus. O templo significava Deus na terra, significava a nacionalidade judaica, né, e significava para eles tudo que eles acreditavam. Aí Jesus fala que o templo não ficaria pedra sobre pedras. Logo, os discípulos eles ficaram curiosos para entender o significado dessas coisas. Daí, quando ele subiu ao Monte das Oliveiras, que ficava de frente, né, bem em frente lá do templo, os discípulos perguntaram a ele em particular, possivelmente João, Tiago, André, né? Eu creio que seja esses aí. Talvez esteja mais um ou dois, né? Aí eles perguntaram assim para Jesus, né? Quando sucederão estas coisas? Quais serão os sinais da tua presença, da tua vinda e do fim dos tempos? Então a pergunta deles, eles nem entendiam bem o que eles estavam perguntando, tá? Para ser sincero para você, hoje eu tenho essa percepção. Eles não sabiam mesmo o que eles estavam perguntando. Por quê? Porque para eles, o sistema judaico, o templo, eram coisas que iriam durar até o fim dos tempos, né? Então ele associa a pergunta do templo com a vinda de Jesus ao fim do mundo. Então quer dizer, eles não entendiam que Jerusalém seria destruída, né? Que passaria muito tempo depois, praticamente 2000 anos já passou, né? E que ainda Jesus não teria vindo, né? Para eles, esses acontecimentos se daria tudo numa vezada só, que o templo ficaria estabelecido até quando Jesus Cristo voltasse. É como se na cabeça de um judeu do século I, esses que estavam com Jesus, é como se eles imaginassem que se o mundo durasse 2000 anos teria o templo em Jerusalém, que o templo era algo que duraria até o fim. Mas não, de acordo com as profecias e de acordo com a história, tudo aconteceu bem diferente. Em 70, praticamente uns 30 e poucos anos após aquela pergunta, olha o templo derrubado, né, pelo Império Romano. Só que aí, Jesus, ele sabia disso, né? Jesus sabia dessas coisas. Os discípulos não, mas Jesus sabia. Então o que Jesus faz? Jesus fala dos acontecimentos que aconteceria naquele templo, como também ele responderia as perguntas do fim do sistema, ao mesmo tempo. Por isso que o livro de Mateus capítulo 24 é um livro que às vezes, é um capítulo que às vezes se faz confuso na cabeça das pessoas em geral. Porque muitas vezes a gente lê e a gente não sabe se Jesus Cristo Mashiach está falando
daquele período de 70, que já aconteceu, que a história confirma, ou se está falando de nossos dias, ou está falando da frente ainda, que nós nem vivemos, coisas que ainda a gente nem viveu. Por isso, é bom a gente estudar para a gente ter essa percepção e conseguir se enquadrar no tempo. Com relação à história do ladrão, ela é apenas uma das muitas ilustrações que o Mashiach usa para explicar alguns dos eventos que agarrou agora, viu? Sucedariam ou aconteceriam, né? Vamos dizer uma palavra mais fácil. Uns dos eventos que aconteceria durante toda essa história. Uma coisa importante, irmã Maria, você saber, assista depois o vídeo da parousia, tá? Parousia e erromai, presença de Cristo e vinda. Precisa você entender bem isso aí. Então, uma coisa que eu preciso falar novamente para falar sobre esse capítulo e chegar lá no ponto que você quer saber. A presença do Senhor Jesus, a parousia, ela se dá desde o dia em que Jesus ressuscitou e foi para os céus. E não podia estar mais fisicamente com os apóstolos e com os discípulos. Mateus capítulo 28, versículo 16, 17 e 18, o próprio Mashiach atesta isso. E principalmente eu acho que, se eu não me engano, o versículo 20 fala que estaria com vocês todos os dias até o fim de todas as coisas. Ou seja, Jesus sempre esteve com os apóstolos desde as primeiras construções da igreja do Senhor Jesus, né? Até hoje, até no fim. Então ele sempre esteve presente. Então, existe um grupo religioso, talvez você até conheça, né? Que ensina que Jesus está presente desde 1914 para cá, né? Isso é uma má interpretação bíblica, porque na verdade Jesus sempre esteve presente, desde o momento em que ele ressuscitou e ele subiu aos céus. Depois disso, ninguém mais viu o Mashiach fisicamente falando, né? A ponto de conseguir comer com ele novamente e coisas parecidas. Então ele sempre esteve presente. Ele teve algumas aparições, né? Foram mínimas. Apareceu para Paulo e apareceu também para João na ilha de Patmos, mas a gente não tem muitos relatos de que ele tenha aparecido muitas vezes depois disso, que ele subiu aos céus. E na grande maioria das vezes ele sempre esteve presente, tá? Então a presença do Senhor Mashiach abrange todo esse período, até o fim, quando culmina a sua volta. É como se a presença fosse o período em que ele foi e ninguém sabe na hora que ele volta. Isso é presença. E vinda, eromai, no grego, significa exatamente o dia que ele volta, tá? Só que presença, a palavra parousia aparece também aqui, em Mateus, ela pode indicar qualquer momento, entendeu? Que culmine a sua vinda. Então, às vezes, a gente fica meio confuso. Algumas traduções traduzem por presença, outros por vinda. E aí fica confuso, porque a vinda de Jesus não aconteceu em 70. Só que alguns eventos descritos por Jesus da sua vinda aconteceram em 70. Então as pessoas ficam confusas. Espera aí, a vinda de Jesus é desde 70? Não, é a presença de Jesus, que é desde sempre, desde a sua ressurreição aos céus e ascensão, né? Sua ressurreição e ascensão. Então esses eventos aconteceriam desde sempre. Guerras, houve fará de guerras, todas essas coisas que nós vamos ler aqui são coisas que sempre aconteceu depois que Jesus Cristo subiu aos céus. Só que vai chegar um período da nossa história que essas coisas irão intensificar de uma tal maneira que vai ter um cumprimento, vamos dizer assim, pleno, não maior, pleno, tá bom? Então eles queriam saber essas coisas. Eles não sabiam exatamente o que eles estavam perguntando e Jesus não disse abertamente sobre os tempos de uma forma clara. Deixa a nós, os leitores e estudiosos da Bíblia, a responsabilidade e a seriedade de tentar entender essas coisas. Vamos lá. Jesus respondeu: cuidado de que ninguém vos engane. Primeiro alerta de Jesus, querida, é isso. Todo cristão que se guarde, ele tem que tomar um cuidado para que ninguém o engane. Então, assim, é muito bom, assim, eu gosto muito, né, de poder estar ajudando os irmãos, e estar fazendo estudos, mas, assim, eu falo abertamente com vocês. Vocês precisam averiguar os estudos. Vocês precisam ler junto comigo, estudar, pegar para ver se eu estou falando as coisas com base ou não. Porque isso aqui, pessoas, queridos irmãos, de todo coração eu falo,
Porque eu vejo essa necessidade entre o meio cristão. A gente não pode sair acreditando em tudo que a gente ouve, ok? Então a gente tem que averiguar as palavras, pesar na balança e ver se aquelas palavras realmente se originam das coisas de Deus, né? E as coisas de Deus estão onde? Na Bíblia. E tem pessoas que têm a expertise que conseguem até manobrar textos bíblicos para fazer parecer. Então cuidado, viu? Não é porque eu estou falando aqui e mostrando para vocês que eu vou estar certo em tudo, não. Vai ter coisa que eu posso estar enganado, né? Preciso de uma outra reflexão, de um outro estudo, vocês também, né? Então, assim, quero muito que vocês entendam que eu não tenho aqui a pretensão de ser o dono da verdade no canal. Mesmo porque eu acho que não tem nenhuma pessoa no mundo, nenhuma religião, que consiga traduzir com perfeição todos os ensinos bíblicos. Não tem nenhuma pessoa no mundo que possa fazer isso. Mas também Jesus não quer que seja assim. Ele não tensionou que um grupo específico de pessoas soubesse toda a verdade, pronto. Não é bem assim. As revelações são dadas, né? Cada pessoa sincera, ela recebe da parte do Cristo a graça dele, né? Que é repartida em seu corpo. E uns entendem umas coisas, outros entendem outras. Isso vocês podem ver até lá nas cartas dos apóstolos, né? O apóstolo Paulo, ele era mais esclarecido, né? De todos. Mas ele não tinha conhecimento de tudo, né? Pedro certa vez falou, olha, ele tem um conhecimento difícil de entender, irmãos, mas aceite-o, né? Então isso já acontecia no passado e vai continuar acontecendo hoje, né? À medida que você se esforça em estudar a Bíblia, entender, você vai tendo mais discernimento da palavra, mas não significa também que você saiba todas as coisas, né? Isso é bem claro. Então, assim, faça igual os bereanos, tá? Estudou comigo, vai lá na Bíblia, vê se está falando a verdade. Ouviu um outro vídeo na internet, vai na Bíblia. Ouviu o pastor falando, vai na Bíblia. O padre, seja quem for. Acredite apenas comprovando. Nunca acredite porque você tem afinidade com a pessoa, porque a pessoa fala bonito, porque a pessoa é bonita, porque a pessoa parece ser um membro louvável, tá? Nada disso importa. O que importa, na verdade, é comparação com o que a palavra ensina. E aí você vai ver se entra em contradição ou não, tá? Embora algumas coisas possam parecer contraditórias, mas existe resposta também. Então vamos lá. Muitos virão à base do meu nome e dirão, eu sou o Cristo, enganarão a muitos. É uma necessidade do cristão de não deixar se enganar, porque isso aí seria algo que Jesus Cristo falou que sempre aconteceria. Então, já está entrando no tema, vigilância. Você tem que estar vigilante para não ser enganado. Primeira coisa que o capítulo 24 de Mateus ensina. Vigilância. Aqui, gente, esteja mais preocupado com os ensinamentos que possa te dar vida do que os ensinamentos escatológicos. Claro que o ensinamento escatológico é importante para você se situar. É muito importante. Mas não adianta nada você saber de qual é salteado esses eventos e saber até identificar esses eventos, mas se você não estiver vigilante e você se deixar enganar, não vai adiantar nada você saber que essas coisas vão acontecer, como elas vão acontecer e por que irão acontecer. A Bíblia fala que Satanás, o diabo, ele conhece e teme. Treme, né? Os demônios conhecem e tremem. Mas isso não significa que eles vão ser salvos ou que eles vão buscar o arrependimento. Não. Então só conhecer e saber de fatos não significa que você esteja preparado. Jesus aqui ele está preparando os seus discípulos para esse dia e essa hora. Esse capítulo é escrito por isso que ele foi escrito. Para te preparar. Então saber sobre o dia como ladrão significa entender um fato. Mas se preparar para não ser sobrepujado com o dia do Senhor como um ladrão, aí já é outra história. Que vai depender, irmã, de sua total obediência ao Criador, né? Irmã Maria Cristina, tá bom? Vamos lá. Vocês ouvirão falar de guerra, rumores de guerra. Então, o que ele está falando, né? Várias coisas que iriam acontecer e tal, terremotos, dores de aflição, entregarão, serão perseguidos à morte, odiados por todas as nações por causa do meu nome, né? Veja que essa parte aqui, por exemplo, né, de ser odiado a todas as nações por causa do meu nome, ela não condiz com 70, os eventos de 70.
Porque os judeus ali, eles não foram odiados por todas as nações por causa do nome de Jesus. Eles foram odiados ali por Roma e pelas outras nações por causa que eles eram judeus, né? Porque eles eram diferentes da grande maioria das pessoas e que eles também estavam causando revolta. Por isso que eles foram odiados ali. Então, isso aqui a gente já pode ver que isso aqui tem a ver com os últimos dias, né? Com os nossos... A gente acha que vai ser com os nossos dias, né? Espera que seja. Talvez não. Aí fala sobre escandalizar, tá? Isso aqui é só o contexto, nós não vamos entrar. Aqui fala das boas novas que seriam pregadas em todas as nações até o fim. Essa passagem aqui, ela tem uma aplicação dupla, tá? Paulo falou lá em uma das suas cartas que as boas novas tinham sido pregadas em todo o mundo habitado. Foi uma expressão que ele usou. E aí sim chegou o fim de Jerusalém. Também aconteceu isso, não vou entrar em detalhes agora, um dia a gente pode falar. Só que hoje também as boas novas têm sido pregadas em todas as nações, né? Só que ainda tem muito que se pregar. Por exemplo, a Coreia do Norte, praticamente as pessoas não conhecem nada sobre Mashiach. Vai ter que acontecer algumas coisas na China, na Coreia, em países islâmicos, para essas pessoas terem acesso às boas novas. Então, gente, isso mostra que ainda o fim não está tão próximo assim como a gente imagina, tá bom? Algumas coisas que tem que acontecer. Aqui ele fala do profeta Daniel. Ele fala sobre a coisa terrível, né? Que iria se levantar. Ele manda a gente lembrar de Daniel. O que Daniel fala? Daniel fala das feras que se levantaria. Eu comecei a fazer os estudos da fera, tá? Vou continuar. Tem que sair o vídeo 2 ainda. Isso aí compara a chegada do Antimachia, né? Isso aconteceu em parte porque a coisa repugnante também é Roma, né? Quando ela chegou lá no lugar santo, em Jerusalém, e as pessoas tiveram que fugir. Fugir da Judéia, fugir para a Judéia, né? Fugir para os montes. E também isso vai se aplicar no futuro também pra gente. A gente não sabe ainda como, mas vai aplicar. A coisa repugnante, ela não mostrou ainda toda a sua face. A coisa repugnante, lá no livro de Daniel, capítulo 7, lá fala que ela era um monstro terrível que com seus pés pisava e galgava e amassava. Quem? Os santos. Então, essa coisa repugnante que causa desolação... Só um momentinho que o cachorro resolveu latir. Mas é a opinião dele, tá, gente? Não é a minha opinião, não. Não concordo com ele. Brincadeira, vamos lá. Então, essa coisa repugnante que causa desolação, ela mostrou um pouco da sua face em 70. Mas ela ainda existe no mundo. Embora ela ficou por muito tempo camuflada, né? Ela apareceu, deu o ar da graça em 70, né? Depois ela se escondeu novamente e hoje ela ainda está escondida. Depois, nos últimos dias, ela aparecerá novamente, entende? Essa profecia ela é dupla. Se a profecia é dupla da coisa repugnante que causa desolação, como vocês podem ver aqui, ó. Assim, quando vocês virem o sacrilégio terrível, do qual falou o profeta Daniel, no lugar santo, quem lê entenda. Então aqui está fazendo referência a Daniel, tá? Você tem que ler Daniel, a gente tem que estudar Daniel para a gente entender o que está falando aqui. Mas é muito mais profundo, tá, do que Roma. É muito mais profundo do que Roma. Roma para os judeus foi apenas uma parte desse sacrilégio nos lugares santos. O Antimachia, né? Tá falando do Antimachia aí. Que vai aparecer, o homem contra a lei, o homem do pecado, vai aparecer e vai mostrar sua face no mundo e vai trazer para a terra muita coisa horrível. Aí, quando isso acontecer, inicia-se a grande tribulação, pessoal. É um período. E vai ser tão terrível que, para quem estiver no campo, não volte para pegar seu manto. Para as grávidas, vai ser terrível, quem estiver grávida nesse período. E aí, a gente fala do Shabat, né? Lá na época de Jerusalém, as pessoas em Shabat, eles trancavam tudo. Os comerciantes não venderem nem comprar. Então, até para fugir da cidade de Jerusalém,
No Shabat era terrível, não tinha como fugir no Shabat. Os portões estavam trancados e eram vigiados. Ninguém saía, ninguém entrava. Por isso que Jesus Cristo fala do Shabat. Só que esse Shabat aí pode representar até outras coisas, né? A gente deve orar para que essas coisas não aconteçam num dia em que nós não possamos completar nossa fuga, se for necessário fugir. Alguns serão necessários fugir, tá? Alguns será necessário fugir, outros não. Vai depender. Porque haverá uma grande tribulação, como nunca houve desde o princípio do mundo, até agora jamais haverá. Jamais nem haverá. Aqui retrata claramente que isso tem a ver com as coisas futuras, tá? Embora a grande tribulação de Jerusalém foi terrível, mas ainda não está falando dela. Por quê? Porque se naqueles dias não fossem abreviados, ninguém sobreviveria, mas por causa dos eleitos, aqueles dias serão abreviados. Então essa referência de eleitos aí é a referência de Apocalipse, dos que saem da grande tribulação, né? Então quer dizer, eventos futuros. Embora tenha um paralelo com Roma e Jerusalém 70, isso aí é um evento futuro. Preste atenção agora que está começando a entrar na sua dúvida. Se então alguém disser, veja, aqui está o Cristo, ou ali está ele, não acredite, pois aparecerão falsos cristos e falsos profetas, que realizarão grandes sinais e maravilhas, para, se possível, enganar até os eleitos. Veja que eu os avisei antecipadamente. Se alguém disser, ele está lá, no deserto, não saia, ou ali está ele, dentro da casa, não acredite. Então, gente, Maria, olha que interessante. O que Jesus Cristo falou aqui? Olha, deserto e dentro da casa. O que significa? Um aparecimento secreto. Algumas pessoas iriam ensinar que Jesus estaria aparecendo de forma secreta, que a sua vinda estaria ligada com alguma coisa secreta. Num deserto, onde as pessoas geralmente não têm acesso, teria que ir até lá para você encontrar, ou dentro de uma casa. Aqui, olha, você pegar a correlação, Jesus Cristo fala muito sobre isso. Dentro de casa você vai e ora em secreto, para o seu pai que vai te ouvir em secreto. Então, quando a Bíblia fala dentro de casa, ele está querendo dizer algo secreto. Muitas vezes. Ali está ele, dentro da casa. O que Jesus Cristo falou? Não acredite. Então, do meu ponto de vista bíblico, ao analisar toda a escatologia bíblica, eu percebo que o ensino do arrebatamento secreto, ele tem a ver com essa passagem que Jesus Cristo disse. As pessoas diriam que se encontrariam com Jesus dentro de uma casa, escondido, ou no deserto. Só que, na verdade, olha o que o nosso Senhor ele fala aqui no verso 27. Porque assim como um relâmpago sai do Oriente e se mostra no Ocidente, assim será a vinda do Filho do Homem. Ou seja, Jesus estava dizendo assim, olha, não vai ser secreto. Quando eu vim, todos vão saber que eu estou vindo. Não tem nada disso de secreto. Não é no deserto nem no quarto interior, dentro de uma casa. Assim como o relâmpago que corta do leste ao oeste, do oriente ao ocidente, quando você vê um relâmpago cortar o céu em todas as direções, é algo muito visível a todos os espectadores. Todo mundo tem a noção e vê naquele dia aquele relâmpago que corta os céus. Não é algo que as pessoas não percebem. É isso que Jesus Cristo está falando. Em vez de a sua vinda ser algo que as pessoas não vão se perceber, vai ser algo que as pessoas vão se perceber. Quando ele vir, as pessoas vão ver que vai estar acontecendo. Então ele diz para a gente ter cuidado com esses ensinos, né? Que fala que ele está ali, que ele está aqui, né? Que ele vai ali dentro do quarto, dentro da casa, no deserto. Não, vai ser algo muito visível, tá? Para todos. Aí diz assim, olha: onde houver um cadáver, ali se ajuntarão abutres. Bom, essa passagem ele não explica aqui.
Essa passagem é explicada em Lucas, tá? A gente vai ver depois. Aí fala, ó, imediatamente após a tribulação daqueles dias, o sol escurecerá e a lua não dará sua luz, e as estrelas cairão dos céus, e os poderes celestiais, né, do céu celeste serão abalados. Esse aqui é um evento que acontecerá no final da tribulação, imediatamente após a tribulação. Então, quando isso acontecer, você vai ter certeza que a tribulação acabou. Este aqui para nós é o ponto alto, tá? Para você saber quando, tipo assim, talvez você não consiga discernir quando começará a grande tribulação, mas você vai saber discernir exatamente quando vai terminar a grande tribulação. Porque o fim da grande tribulação é marcada por eventos nos céus, eventos literais nos céus. Estrelas cairão dos céus, os poderes serão abalados, né? Em outras passagens fala que o mar vai rugir e vai retornar, como quando acontece antes de acontecer um tsunami. Ele regride, né? E as pessoas ficaram apavoradas sem saber o que vai acontecer com elas. Elas ficaram com medo, querendo entrar em qualquer buraco que elas acharem, por causa do rugido do mar e dos poderes dos céus que serão abalados. Aqui também eu gostaria de falar, porque é importante, talvez vocês pensem assim, mas por que ele trata, né, do assunto de terra plana no canal? É exatamente por isso, queridos irmãos. Se você não entender a cosmologia da Terra, você vai achar que esse texto bíblico aqui é uma fraude. Porque Jesus Cristo falou que as estrelas cairão dos céus. Aí você vai espiritualizar, né, como as pessoas fazem, né? Isso aqui é simbólico, tal, entendeu? Mas não, gente, é real, as estrelas vão cair dos céus mesmo. As estrelas não são tão grandes como elas foi ensinado pra gente na escola, né? Elas são bem menores do que a gente imagina. E elas realmente cairão do firmamento, né? E vai trazer muita e muita coisa estranha aos nossos olhos. Talvez as estrelas não são nem como que a gente imagina, né? Talvez elas não sejam bolas de fogo, talvez elas sejam seres vivos, né? Vamos dizer assim, que tem sua própria luz. Aí já é especulação, tá bom? Mas o fato é que elas irão cair do céu e os poderes do céu serão abalados. Os poderes do firmamento, do raquia, serão abalados. Por isso nós estudamos terra plana, para a gente entender isso que Jesus Cristo falou. Isso aqui, gente, marca o fim da grande tribulação. Então, primeiro, o pós-tribulacionismo, ele é descartado quando a gente analisa a Bíblia nesse ponto de vista. Por quê? Porque aqui está falando que a tribulação acaba, acontece eventos nos céus. E então aparecerá o sinal do Filho do Homem, e toda a nação da terra lamentarão, verão o Filho do Homem vindo nas nuvens dos céus com poder e grande glória. É nisso que Jesus Cristo quis dizer que o seu dia será como relâmpago. Por quê? Porque as pessoas todas terão percepção disso. O que vai acontecer? As pessoas verão o Filho do Homem. Isso aqui é literal, pessoas. Vocês não podem desconsiderar isso que Jesus Cristo está falando. No final da grande tribulação, iniciará eventos nos céus. Estrela vai cair do céu. Os poderes serão abalados. O sol vai se envergonhar perante a glória do Filho do Homem, né? O sol, pessoas, ele é pequeno em relação à glória que o Mashiach vai estar exaltando quando ele vir. O sol vai parecer uma estrela ofuscada. Entende? Quando o Mashiach vir. E somente na cosmologia bíblica correta você entende isso. No mundo globo, no mundo bola, você não consegue imaginar isso. Como que Jesus ele vai ofuscar a luz do sol? Se o sol está de um lado e Jesus Cristo está vindo do outro, então quem está do outro lado não vai ver Jesus. Por exemplo, se Jesus Cristo vir na direção de Israel, a gente aqui da Terra não vai ver. Se o mundo fosse uma bola, né? Mas de acordo com as escrituras bíblicas, não é uma bola. O mundo é plano, né? E aí quando Jesus Cristo vier, né, para descer em Jerusalém, para começar o reino dele em Jerusalém, de acordo com todas as escrituras bíblicas possíveis, todos os lugares vão conseguir observar a luz da claridade do Mashiach da sua glória. Por quê? Porque o sol, ele é pequeno e ele ilumina a terra em foco.
Então a pessoa que está lá no Japão, ela não consegue ver o sol aqui. A luz do sol não interfere, por isso que lá é de noite. Mas quando Jesus vier, a luz vai ser tão poderosa, vai ser uma glória tão maravilhosa, tão exaltante. O sol, a Bíblia fala, que vai ficar envergonhado. A lua vai ficar pálida, vai ficar uma cor vermelhada, de sangue. Bem que primeiro as coisas vão ficar bem estranhas, né? Vai escurecer, aí o dia vai ficar noite, noite vai ficar dia, vai ficar uma coisa estranha. E aí você vai ver o sinal do Filho do Homem. E aí, quando fala todas as nações, gente, não está mentindo. Todas as nações, é todas as nações mesmo. Todas as nações. Todas as nações vão ver ao mesmo tempo a glória do Mashiach. Numa terra globa é impossível. Numa terra plana é perfeitamente. Uma terra que a Bíblia fala, né? Vamos dizer assim. A terra que a Bíblia descreve é possível. Estados Unidos vai estar vendo. Brasil vai estar vendo. Japão vai estar vendo. Filipinas vai estar vendo. Israel vai estar vendo. Todo mundo vai estar vendo a glória do Mashiach na mesma hora. Todos verão ele descer do céu. Só que ele não vai vir assim igual rápido como um relâmpago. Ele vai vir visível como um relâmpago, mas não rápido como um relâmpago. Então ele vai descendo devagar. Logo após a grande tribulação, que o mundo vai estar em farelos, por causa da grande tribulação, aí vai aparecer esse sinal do Filho do Homem no céu, vindo nas nuvens e com poder e grande glória. Aí você vai ver o arrebatamento. Ele enviará seus anjos com grande som de trombeta, e eles reunirão os seus eleitos dos quatro ventos, de uma extremidade à outra extremidade dos céus. Tá vendo? Aqui é o arrebatamento. Então o arrebatamento é o quê? Pós-tribulação. Nunca será pré-tribulacionismo. Essa ideia de pré-tribulacionismo, isso aí foi inventado há pouco tempo, né? Biblicamente, não tem como você argumentar com relação a esse texto de Mateus. É muito claro, né? Mas infelizmente a filosofia do homem, a qual o Senhor Jesus até disse para a gente tomar cuidado, por isso que eu dei esse alerta de não acreditar em tudo que as pessoas saem falando por aí. Porque as pessoas talvez criam doutrinas que não são doutrinas que vão realmente te ajudar a perseverar na fé do Mashiach. Então, assim, a Bíblia está falando que depois que a grande tribulação acaba, aí sim vai ter o chamado do arrebatamento. Os anjos são enviados para tocar as trombetas e ressuscitar os mortos e arrebatar os fiéis, para eles se encontrarem com Jesus nas nuvens e irem junto para Jerusalém reinar. Olha aqui, aprenda uma lição da figueira. Seus ramos se renovam e suas folhas começam a brotar. Vocês sabem que o verão está próximo. Então, esse exemplo da figueira aqui, gente, Jesus está dando um outro exemplo, tá vendo? Preste atenção na figueira. Quando os ramos começam a se renovar e as folhas começam a brotar, vocês sabem que o verão está próximo. A figueira, ela traz com ela, de acordo com o seu comportamento, uma nova estação, que é o que? O verão. Jesus Cristo falou, aprendei da lição da figueira. Ele não está falando da sua vinda? Ele não falou Ele repartiu muito bem os eventos. A grande tribulação, o fim da grande tribulação, eventos nos céus, o Mashiach vindo nos céus. Então, esses são os exemplos que nós temos que entender. Esses são os fatos que irão acontecer. É como se o mundo fosse uma figueira. Quando você vê o ramo ser renovado, as folhas brotarem, é porque você sabe que o verão está próximo. Aí Jesus Cristo está dizendo assim, olha, quando você vê o sol escurecendo, quando você vê esses eventos que eu estou narrando aqui, você vai saber que lugar você está. Se você sabe que o arrebatamento é só depois da grande tribulação, e enquanto ainda não tiver esses eventos do céu escurecer nem nada, você sabe que ainda você está na tribulação. Então você não está esperando Jesus Cristo vir te arrebatar. Você vai ter que perseverar naqueles momentos, aquelas provas, aquelas dificuldades, aquelas provações. Alguns vão ser levados a cativeiro, outros vão ser mortos à espada, pelo nome do Mashiach. Você vai perseverar até o fim, entendeu? Agora, se você ficar assim, Jesus vai voltar, Jesus vai voltar, Yeshua vai voltar, e você não entende os desenrolar dos eventos, você pode perder a fé, como muitos têm perdido ao longo dos anos, porque não aconteceu. Por exemplo, de novo, estou citando esse grupo religioso. Alguns acreditavam que no ano de 1914
eles seriam arrebatados, iriam para o céu. E não aconteceu. Então eles ficaram frustrados, né? E aí eles trocaram a crença de que, na verdade, não era o arrebatamento, mas sim a vinda de Jesus, a crença da vinda a presença do Jesus, né? E muitos ficaram ali, perderam a fé no Cristo, tá bom? Acontece. Várias religiões apocalípticas aí você vai ver isso. Pessoas que acreditavam, só que não entendiam o propósito do Senhor Jesus, não prestou atenção na figueira, criou suas próprias expectativas em suas cabeças, e aí essas expectativas, claro que não vão acontecer, porque não estão de acordo com o que a Bíblia fala, e aí essas pessoas, para não ficar como falsos profetas ou mentirosos, elas colocam uma desculpa e continuam a vida. Mas outros, por ser sincero, mas também por não entender a verdade, se afastam, deixam de lado e simplesmente não conseguem perseverar. Esse não é o propósito, queridos irmãos. Queremos esperar o Mashiach. O canal se chama A Espera de Yeshua. Queremos esperar o Mashiach. Vamos chegar no seu ponto, tá bom? Não desista da gente, não desista de nós. Assim também, quando virem todas essas coisas, saibam que Ele está próximo às portas. Ele quem? Jesus. Ele quem? O dia do Senhor Mashiach. Quando verem todas essas coisas, que coisas? Ele está falando. O sol ficar escuro, isso e aquilo, o sinal. Tem que ter o sinal, gente. Todas as vezes que Deus ele salvou o povo dele, teve um sinal, entende? No Egito, por exemplo, o sinal, ele tinha que passar o sangue nos ombrais. E aí o sinal foi o quê? O choro dos egípcios. Esse era o sinal da saída. Então sempre teve um sinal. Quando Josué ele entrou em Jericó, o sinal foi o quê? Foi a trombeta que foi tocada 7 vezes. O sinal foi o quê? O muro caiu. Era o sinal de Deus que eles podiam entrar e saquear tudo, né? Conquistar a cidade. Então sempre Deus ele usa um sinal. O exemplo da figueira nos traz isso. Jesus ele mostra para nós sinais. Aqui no livro de Mateus, capítulo 24, fala sobre isso. Lucas, capítulo 2, também fala. Os evangelhos falam sobre esses sinais. A gente tem que saber interpretar os sinais, porque senão a gente vai ficar mal orientado, achando que uma coisa é outra e outra é outra, sendo que às vezes não é, né? Continua. Eu asseguro a vocês que não passará esta geração até que todas essas coisas aconteçam. De fato, alguns sinais que ele deu ali indicaria o fim da nação do templo, tá bom? De fato, aquela nação ali, aquela geração, ela experimentou um pré-apocalíptico, uma pré-tribulação, momentos terríveis. 70 era comum, ok? E também tem uma aplicação o seguinte: todos os que verem os sinais de Mashiach nos últimos dias, também não vai passar essa geração. Todos que presenciar esses eventos da grande tribulação aí, eles vão ter o fim do sistema, deste mundo, em sua vida. Então a gente não pode garantir quem vai ser essa geração, a gente não sabe. Pode ser a nossa agora, pode ser na próxima, pode ser na outra ainda, ou até em outra, não sabemos. Pode passar ainda muito tempo, não sabemos. Indica que está próximo, mas a gente não sabe, porque esses eventos ainda não aconteceram. Não estamos passando pelo período da grande tribulação, gente. O anticristo não se revelou, então ainda não vivemos no fim do fim do fim, entendeu? Estamos vivendo nos últimos dias, desde quando Jesus ele falou com os discípulos para eles irem pregar. Então já é os últimos dias. É um período de últimos dias que está durando 2000 anos. Mas ainda não é o fim, entende? Não começou a acontecer os eventos finais. Então hoje ainda não começou o fim. Estamos vivendo nos últimos dias, mas ainda não começou os eventos descritos aqui em Apocalipse. Os eventos claros e específicos, como sinais nos céus, a estrela cair. Vocês estão vendo a estrela cair? Né? Vocês estão vendo o sol ficar escurecido? Vocês estão vendo o mar voltar, né, e rugir? Você está vendo os anjos vir para buscar as pessoas? Que já é o arrebatamento? Então, nós não estamos vivendo ainda nesse período, tá?
Céus e terra passarão, mas as palavras de Deus, né, jamais passarão. As palavras de Jesus jamais passarão. É uma garantia, tá? Se você duvida, lê essa passagem aqui, ó. Vai acontecer. Aí, por que nós estamos falando de vigilância? Por que nós estamos falando de ladrão chegar, né, de noite, na hora que ninguém está esperando, arrombar? Por que Jesus usou essa palavra, né, essa lógica, essa expressão, para explicar seu dia, sua vinda? Presta atenção no que ele fala aqui agora. Quanto ao dia e a hora que ele vai vir, ninguém sabe. Nem os anjos dos céus, nem o Filho, senão somente o Pai. Como foi nos dias de Noé, assim também será a vinda do Filho do Homem. Então, gente, essa informação é importante, tá? Para você entender sobre o ladrão. Você quer entender a explicação do ladrão? Entenda isso aqui, ó. Ninguém sabe o dia nem a hora. Se ninguém sabe o dia nem a hora, só o Pai, né? Claro que hoje o Filho também já sabe, né? Quando ele falou isso aí, só o Pai sabia. E digamos que hoje quem saiba seja só o Pai e o Filho, que nem os anjos realmente devem saber ainda. Então, se ninguém sabe, se é um assunto secreto, o assunto da vinda, o dia exato e a hora exata, ninguém sabe. É uma coisa que Deus deixou em secreto da nossa compreensão e vai continuar assim até chegar. Isso mostra para nós que nós devemos estar atentos aos eventos que sucederão a esse dia. É quando você coloca um bolo no forno e fica ali. Você sabe que o tempo do preparo do bolo ali, vamos supor, né, que seja meia hora. Só que assim, mesmo dando as meia hora, você ainda confere, né? Confere o bolo para ver se ele tá fofinho e tal. Talvez ele tá passando, né? É mais ou menos isso. O que Jesus Cristo está falando aqui? O dia e a hora exatamente ninguém sabe. Mas se nós mantermos a vigilância, nós vamos saber identificar mais ou menos quando irá acontecer. Não o dia exatamente. Ninguém sabe que dia que vai ser. Ninguém pode dizer assim, olha, vai ser tal dia de 2000 e tantos. Tal hora. Ninguém consegue fazer isso. Somente o Pai. E também possivelmente o Filho. Mas se nós observarmos os detalhes do que o Mashiach está nos dizendo, nós vamos saber interpretar bem, para não cairmos na bobeira de fazer como os muitos falsos profetas já fizeram ao longo da história. Você sabe mais ou menos quantas vezes já falaram que o mundo ia acabar? Se você pegar assim a história da grande maioria das religiões, você vai ver que a grande maioria já profetizou algum período o fim do mundo. Desde as mais tradicionais às mais arrojadas. A grande maioria das religiões eles já especularam o fim do mundo, baseado em eventos. Só que existe um esquadrão de eventos que estão acontecendo e que vão acontecer. E eles têm que estar todos alinhados. Então, às vezes, quando você vê uma guerra, né? Eu lembro que quando deu aquele evento de 11 de setembro, eu lembro que as pessoas da minha volta estavam falando que era o fim. Por causa daquele evento. Só que tinha muitas coisas dentro da Bíblia que não tinha cumprido. Então não fazia sentido o fim chegar naquele momento. Porque nem sabíamos sobre o anticristo. Como hoje ainda não sabemos quem é essa pessoa. E ele vai ser claramente exposto, de acordo com Tessalonicenses. Ele vai se manifestar, as pessoas vão saber. Então quando acontecer, quem tiver vigilante vai estar sabendo que, olha, pode ser amanhã, hein? Pode ser ano que vem, hein? Pode ser daqui 20 dias, pode ser uma semana. Talvez o dia certinho ninguém saiba, mas que tá próximo, tá. Vamos saber. Outra comparação que Jesus Cristo faz. Então, primeiro ele já fez sobre a figueira. Agora ele vai fazer sobre os dias de Noé. Como foi nos dias de Noé, assim também será na vinda do Filho do Homem. Pois nos dias anteriores ao dia do dilúvio, o povo vivia comendo e bebendo, casando-se e dando-se em casamento. Até o dia em que Noé entrou na arca e eles não perceberam. Até que veio o dilúvio e levou a todos. Assim acontecerá na vinda do Filho do Homem. Talvez sim, você está assim, mas eu quero saber só sobre o ladrão. Eu não quero essas coisas, eu já li. Se você não fazer esse reprise comigo aqui, talvez você não vai conseguir entender aonde eu estou querendo chegar. Tá bom? Então, paciência aí, 50 minutos de vídeo, vamos lá. Porque agora vai ficar interessante. Aqui falou que o dia do Senhor será como no dia de Noé. Aí Jesus falou a característica das pessoas.
Não que casar, beber e comer seja errado, mas a atitude das pessoas para com a mensagem que Noé estava falando. Entendeu? Porque Noé também comia, Noé também bebia. E os filhos de Noé se casaram. Só que eles deram atenção à mensagem que iria vir o dilúvio. E eles se prepararam e entraram na arca. E os outros não. Então essa é a diferença. Eles não perceberam. Outra tradução traz a palavra não fizeram caso. Nessa palavra aqui, ó, não perceberam. Outra tradução diz não fizeram caso. Até que veio o dilúvio e levou. Presta atenção nessa palavra aqui, ó, porque é contexto do que vai chegar agora. Nós vamos começar a falar. E isso vai encaixar com o negócio do ladrão lá. Presta atenção. Guarda essa passagem aí, ó. Levou. O dilúvio levou. Noé entrou na arca e o dilúvio levou os maus. 2 homens estarão no campo. Um será levado e o outro será deixado. Então, minha querida, aqui não está falando do arrebatamento. Infelizmente, não está falando do arrebatamento. Aqui surge a dúvida muitas vezes dos crentes, né, dos evangélicos, do arrebatamento secreto. 2 estarão no campo, um será levado e o outro será deixado. Só que aqui não está falando disso, lê o contexto. E eles não perceberam, até que veio o dilúvio e os levou. Então, os levou aqui está associado ao dilúvio. O dilúvio fez o quê? Levou os maus. Então, levar aqui não é uma coisa boa, por causa do contexto imediato. Quem vai ser levado não é porque ele vai ser levado para ser arrebatado com Jesus. Ele vai ser levado, ele vai ser tirado da terra. Ele vai ser, a Bíblia lá em Salmos, né, fala que os maus serão levados da terra. Os justos permanecerão na terra e os maus serão levados. Salmos 27, 37 e 29. Né? 29, 37, tudo fala sobre isso. Pelo contexto imediato aqui, porque a gente tem que ler a Bíblia com contexto, tá? Então, ser levado aqui, você pode isolar esse texto aqui, olha, e criar a crença do arrebatamento secreto. Você pode fazer isso. Você isola aqui, ó, totalmente, ó, essa parte está isolada. Ó. E tudo isso que eu estou falando até agora, isolou. Aí você vai pegar essa parte aqui, ó, 2 homens estarão no campo, um será levado, o outro será deixado. Pronto, arrebatamento secreto. 2 mulheres estarão trabalhando, né? Uma será levada, a outra... Só que ser levado aqui, de acordo com o contexto, o dilúvio que levou as pessoas. E o dilúvio levou elas para a morte. Quem foi deixado vivo foi Noé e sua família dentro da arca. Então aqui, olha, os 2 estarão no campo e um será levado e o outro será deixado. Significa o quê? Que no Armagedon, quando Jesus vinha acertar contas, porque aqui já está falando disso, porque o dilúvio representa o Armagedon. O dilúvio foi o fim daquele mundo mau. Se Jesus Cristo está falando que o dia dele é como o dia do dilúvio, ele não está referenciando o período da grande tribulação. Por mais que no período da grande tribulação será atípico isso. As pessoas, mesmo vendo aquelas coisas horríveis acontecendo, elas não vão fazer caso. É nisso que se compara a grande tribulação. Mas também, antes daquele período dos tempos de Noé ali, teve o trabalho de Noé no mundo, pregando a justiça. É o trabalho das 2 testemunhas. É um paralelo, grandioso que está fazendo aí o nosso Mashiach. E esses 2 que estarão no campo aí, representam 2 grupos de pessoas. Umas que serão deixadas e as outras que serão levadas. E pelo contexto, levar aqui não é uma coisa boa, não é levar para o céu, não é ser arrebatado. Ler o texto em contexto acaba criando pretexto para criar ideias que a Bíblia não traz, tá bom? Vamos continuar aqui, ó. 2 mulheres estarão trabalhando no moinho, uma será levada e outra deixada. Então, assim, ser levado de acordo com o contexto imediato é para algo ruim, para catástrofe. Ser deixado como Noé foi deixado. O dilúvio veio e levou a todos, ok? O dilúvio veio e levou a todos.
mas deixou Noé e sua família preservada. Da mesma forma, aqui Jesus está falando que vai acontecer novamente isso. Essa separação, né? Algumas pessoas morrerão nesse processo todo. E outras serão deixadas. Ou seja, outras prevalecerão ou permanecerão vivas. Portanto, olha só o conselho que ele dá. Está tudo baseado nisso. Vigiem, porque vocês não sabem em que dia virá o seu Senhor. Ao resumo de tudo aí, da ópera. A ideia, então, é vigilância. Vigilância. Vigiar. Para você ficar, para você ser deixado, para você não ser levado com o Armagedon, não ser levado com a destruição, você precisa estar vigilante. Por isso que a primeira coisa que Jesus Cristo fala, no capítulo 24, nós estamos conferindo tudo, é sobre não deixar ninguém vos enganar. Porque a primeira coisa que faz você perder a vigilância é quando você é enganado pela crença deturpada. Ensinos que mudam o ensino de Cristo. Por exemplo, o arrebatamento secreto é um deles. Ensina que vai ser antes da tribulação, errado. Ensina que vai ser escondido, errado. Né? Vamos lá. Mas entenda isso. Se o dono da casa soubesse que a hora da noite o ladrão viria, ele ficaria de guarda e não deixaria que sua casa fosse arrombada. Este argumento aqui, olha, ele fortalece esse argumento. O argumento principal é ser vigilante. Vigiem. Aí ele usa uma explicação para consolidar o argumento vigiem. Qual é este exemplo que ele usa aqui? Se o dono da casa soubesse que hora que o ladrão viria, ele guardaria a vigilância e não seria arrombado sua casa. E aqui nesse texto, gente, ser arrombado a sua casa entra em relação com o texto de Apocalipse. Aqui, ó. Já vou mostrar agora. Eis que venho como ladrão, feliz aquele que permanece vigilante e conserva consigo suas vestes, para que não ande nu e não seja vista sua vergonha. É aqui, ó, arrombar sua casa. Ficar nu, gente, na Bíblia, casa na Bíblia é corpo, tá? Sua casa, seu corpo, seu ser. Jesus, ele vem visitar sua casa, ele vem visitar seu ser. Seu ser, tá, irmã Maria? Seu ser, irmã Maria. Vigia o cristianismo que está dentro do seu ser. Pois ele virá como ladrão. Feliz aquele que permanecer vigilante e conservar consigo a sua veste. Aqui é uma outra palavra para casa. Conservar sua casa. Conservar sua veste. Para que não ande nu, sem casa, sem moradia, e outros olhem sua vergonha. Quando o ladrão entra e arromba a casa, é o Machia, que vai arrombar todo mundo. O ladrão aqui, no caso, é o reino do Machia. É o Machia chegando. Todos aqueles que não perseveraram, eles vão andar nu. Eles vão perder sua vestimenta, eles vão perder sua casa. É o que está acontecendo aqui, olha, lá em cima, que acabou de falar lá dos serem levados, o dilúvio levou a todos. Ser destruídos, perder sua casa, perder sua moradia, perder sua vestimenta. É a mesma coisa para falar do mesmo assunto. Quer dizer, ele usa assuntos diferentes, né? Para falar do mesmo assunto. Num contexto ele fala casa, no outro contexto ele fala vestimenta. Ou seja, sua casa, sua vestimenta é o quê? É você estar revestido de Machia em seu ser. Você perder a sua veste ou você perder a sua casa for ser arrombada, significa que você não vigiou o suficiente. Ok? É esse o sentido do texto. Assim, pois, também precisam estar preparados, porque o Filho do Homem virá numa hora em que vocês menos esperam. Tá vendo? Ele compara aqui ao ladrão, que entra e arromba a casa que não está vigilante. Aqui nesse contexto, como você pode ver, está falando que ele vem como ladrão e que, no caso, pessoas que não conservaram sua veste, ó, permanecei vigilantes.
Não é isso que nós estamos falando aqui, ó? Vigiem. Neste contexto de Apocalipse, o Senhor Jesus fala sobre vestimenta. Perder sua vestimenta. Neste contexto de Mateus, o Senhor Mashiach fala de casa. A casa ser arrombada. E nos dois contextos ele usa o quê? Ele usa ladrão. Ele usa ladrão, como vocês podem ver aqui. Então, meus queridos, essa comparação bíblica, ela é muito clara. Se você não vigiar a sua casa, a sua moradia, o Mashiach vai vir como ladrão e vai arrombá-la. E você vai perder tudo. Nesse contexto fala que você vai ficar nu e outros vão ver sua vergonha. Apocalipse, capítulo 16, 15. Tá bom? Vamos continuar aqui. Assim vocês também precisam estar preparados, porque o Filho do Homem virá numa hora em que vocês menos esperem. Entendeu? Por isso aqui entra a questão do escravo, do servo fiel e sensato, né? Escravo fiel e discreto. Todos os cristãos precisam agir assim. Porque se o Senhor chegar e você não estiver sendo sincero, fiel, prudente, sensato, ou seja, em outras palavras, se você não estiver vigiando, não tem arrebatamento para você. E pode acontecer até o pior. Pode acontecer de você perder a sua moradia, sua vida, sua roupa, sua vestimenta. Vamos lá. Agora o texto vai mudar para Lucas, porque fala a mesma coisa com outro contexto e aumenta alguns detalhes que é importante você saber. Começando aqui no verso 31 do capítulo 12. Não tenhas medo, pequeno rebanho, pois foi do agrado do Pai dar-vos o reino. Pequeno rebanho aqui é os pequeno grupo de judeus na época que ouviu o Mashiach, tá bom? Porque iria vir outras ovelhas, né? Que eram os gentios, que também iriam reinar, né, com Jesus. Então, o pequeno rebanho são os judeus que aceitaram o Mashiach. Paulo, Pedro, Marcos, todos aqueles do primeiro século. Então, Deus ele achou aprovado e agradou-se dar o reino a esses também. Venha o que tem e vendam o que tem e deem esmolas. Façam para vocês bolsos que não se gastem com o tempo. Um tesouro nos céus e não se acabe, onde ladrão algum chega perto e nenhuma traça destrói. Veja que aqui também ele está trazendo o termo ladrão, tá vendo? Então, ó, aqui está falando para você, em outras palavras, você tem que criar seu tesouro nos céus, porque na terra o ladrão, ele arromba, ele chega, ele rouba. E ele acabou de dizer que em Mateus, ele vai dizer aqui também, que ele é o ladrão que chega numa hora que as pessoas não esperam. Então, quando você realmente cria uma confiança no Mashiach e vive pela fé no Mashiach e produz o seu tesouro nos céus, o seu tesouro nos céus é o novo corpo que ele está sendo preparado por Jesus, que será te dado, né, no grande dia do arrebatamento, no encontro com o Senhor, que não será secreto. Tá vendo? Tem uma correlação aqui. Pois onde estiver seu tesouro, ali também estará seu coração. Ou seja, se você não vigia, se você tem seu coração voltado para as coisas na terra, o que vai acontecer? Se o seu tesouro está ligado a coisas na terra, você não vai estar vigilante suficientemente para receber as coisas dos céus. Esteja prontos para servir e conserve acesa as suas candeias. Esteja prontos. Este é o conselho. A explicação do ladrão é... O que o cara tinha que fazer, o dono da casa? Vigiar. Está pronto para vigiar.
O que ele está falando para nós aqui? Esteja pronto e conserve acesas suas candeias. O que significa isso? Como que um vigia iria vigiar de noite se ele não tivesse luz? Então ele tinha que ter as candeias acesas. É isso que Machia está dizendo. Se você quer vigiar, sua candeia tem que estar acesa. O que significa isso? Espírito Santo. Você sendo luz do mundo. Você conseguindo ver na escuridão. Hoje o mundo não consegue ver. As pessoas estão aterrorizadas com este evento aí, dessa doença que está acontecendo aí. Eles não conseguem ver a luz no fundo do túnel. Algumas pessoas não. Vai piorar muito na grande tribulação. As pessoas vão ficar cegas. Vai ser uma escuridão total em sentido emocional. Mas você vai estar vendo a luz no fim do túnel, porque você tem a luz no seu peito, o Espírito Santo do Pai. Aí presta atenção no que ele fala. Como aqueles que esperavam seu Senhor voltar de um banquete, de um casamento, para que quando ele chegar e bater, possam abrir-lhe a porta imediatamente. Então, assim, Jesus é esse Senhor. E aí, quando ele bater, você tem que aceitar o convite imediatamente. Se você não tem a candeia, aí remete às virgens, tá, gente? Um dia eu vou fazer um vídeo sobre as virgens. As 5 virgens tolas e as 5 sábias. Que representa a igreja de Cristo, seu corpo. No corpo de Cristo, no cristianismo, há pessoas tolas e pessoas sábias. Alguns estão guardando o tesouro, que é o Espírito Santo, outros estão deixando se infectar com as coisas do mundo. E no final das contas, alguns, quando Jesus Cristo voltar, eles estarão preparados para se encontrar com Jesus e outros não. Por quê? Porque alguns foram sábios e guardaram suas candeias e outros não guardaram. É isso que está falando. Aí ele fala, feliz o servo cujo Senhor encontrar vigiando. Olha que o tema está sendo abordado de novo. Isso aqui, tá, gente, é o mesmo texto, só que em livros diferentes. E o escritor escreve de forma diferente, então traz uns detalhes diferentes também. Por isso que eu estou trazendo os dois. Eu afirmo que ele vestirá para servir. Eu afirmo que ele se vestirá para servir. Fará que se recline à mesa e virá servi-los. Tá vendo que coisa linda? É o que vai acontecer, gente. Quem estiver preparado como um homem que vigia, ele não deixa o ladrão arrombar a casa. Jesus ele não vai precisar arrombar a casa, porque ele já entrou no seu coração há muito tempo. Você está disposto, com o coração aberto para ele. Então quando ele vir, quando ele for se encontrar com a gente vai estar preparado para tudo que vai acontecer. Entendam, porém, isto: se o dono da casa souber, olha a ilustração sendo falada de novo, que a hora viria o ladrão, não permitiria que sua casa fosse arrombada. É a mesma coisa, tá vendo? Só que um contexto um pouco diferente. Esteja também vocês preparados, porque o Filho do Homem virá numa hora em que não esperam. Aí, eu disse para vocês lá, uma passagem que fala em Mateus, que ele não explica em Mateus, mas aqui explica. Pedro perguntou, Senhor, está contando essa parábola para nós ou para todos? Veja só, ele pergunta assim para Jesus, assim, ó, isso aí é para nós ou para todos? Todos quem? Jesus Cristo estava falando para a multidão. Tinha hora que ele falava para a multidão, tinha hora que ele falava para os discípulos. Aí Pedro falou, para quem o senhor está falando? Para a multidão ou para nós? Aí Jesus, de vez de responder, falou só assim, ó, quem é o administrador fiel sensato que seu senhor encarrega seus servos para lhe dar sua porção de alimento no tempo devido? Feliz o servo a quem o seu senhor encontrar fazendo assim quando voltar. Então, isso aqui é para quem escuta a palavra do Senhor e alimenta os outros, entende? Estar preparado é você diariamente ser uma fonte de edificação para outros. Esse negócio de escravo fiel e discreto, ou administrador fiel e sensato, né, escravo prudente, isso aqui, gente, não se aplica a um grupo específico de pessoas, uma diretriz corporativa de certa religião. Isso aqui é para todos os cristãos, em todos os tempos, que esperam a vinda do Mashiach. Tá falando para quem, Senhor? Para nós ou para outros?
para quem se comportar como escravo fiel e discreto, para quem se comportar como administrador fiel e sensato. E o que ele vai fazer? O que ele vai estar fazendo? Ele vai estar dando porções de alimento no tempo devido. Ou seja, ele vai estar fazendo de tudo para alimentar outros da palavra. E quando o Senhor chegar e ver seu servo fazendo assim, ele vai recompensar cada um segundo as suas ações. Ok? E no meio desse percurso, alguns se comportaram de forma insensata. Começou a espancar, começou a embriagar-se. Isso está dizendo de todas as pessoas que se chegaram ao cristianismo até hoje. Algumas se comportaram como escravo fiel e discreto, e outros se comportaram como escravo mau. Espancaram, oprimiram, criaram religiões para oprimir pessoas. Então tem essas coisas todas que a gente tem que analisar aqui. Vamos terminando aqui o nosso estudo agora com algumas passagens que é falado na Escritura sobre isso. 1 Tessalonicenses 5:2. Pois vocês mesmos sabem perfeitamente que o dia do Senhor virá como ladrão à noite. Então o apóstolo Paulo aqui, ele colabora com o que Jesus Cristo falou. Quando Jesus Cristo chegar, vai estar de noite. E ele vem como ladrão. O que significa isso, mais uma vez? Ele pega de surpresa todos aqueles que não guardaram vigilância. Aqueles que não foram vigilantes, Jesus entra e arromba a casa. Em outras palavras, de acordo com o contexto, essas pessoas são levadas. Como nos dias do dilúvio, foram levados. Foram destruídos, perderam sua chance. Mesmo que às vezes isso possa significar que nem todos vão morrer, mas significa claramente que nem todos terão o seu quinhão com o Senhor no seu reino. E isso é um assunto para uma outra conversa, tá bom? Então, aqui, olha, quando vai ser isto? Quando? Quando estiverem dizendo paz e segurança. É uma outra característica de um outro sinal que é dado nas Escrituras, que também não vamos entrar hoje. Tá vendo que as Escrituras ela pontua os eventos que irão acontecer? E esses eventos pontuais nas Escrituras servem para nos ajudar a perceber aonde estamos na corrente do tempo. Quanto mais observamos essas coisas, mais devemos estar vigilantes. Aqui ainda no 1 Tessalonicenses, capítulo 5. Mas aqui, ó, tá vendo aqui, ó? 1 Tessalonicenses 5:4. Mas vocês, irmãos, não estão nas trevas, para que esse dia os surpreenda como ladrão. Tá vendo? Quem que vai estar nas trevas vai ser surpreendido como ladrão, entendeu? Quem viver nas trevas espirituais, quando Jesus Cristo chegar, ele vai ser surpreendido. Agora, quem não está nas trevas, ele não vai ser surpreendido. Não vai ser surpreendido. Então, Jesus ele não vai arrombar a casa da pessoa. Entendeu agora? Tessalonicenses é claro, né? Explica bem pra gente. Guarda aí, ó. Agora, 2 de Pedro. 2 de Pedro diz assim, ó. O dia do Senhor, porém, virá como ladrão. Tá vendo? De novo. Os céus desaparecerão com um grande estrondo, e os elementos serão desfeitos pelo calor, e a terra e tudo que nela há serão desnudadas. É um outro evento que acontecerá no dia que o Senhor chegar como ladrão. Tá? E o próprio Jesus falou em Apocalipse, o último texto que nós vamos ler. Lembre-se, portanto, do que você recebeu e ouviu. Recebeu e ouviu. Recebemos o cristianismo por meio de ouvirmos outros falar. Tá bom? Você está recebendo o cristianismo agora na sua casa, ouvindo essas minhas palavras. Lembre-se do que você recebeu e ouviu. E não é eu que sou o autor dessas informações, é o Mashiach. Eu não posso abrogar privilégios a meu respeito, porque eu sou apenas um colaborador. Algumas religiões e alguns religiosos estão abrogando a si mesmo autoridade sobre outros, se colocando como líderes. Entendeu? Que merecem respeito, merecem honra e merecem tudo isso.
O homem do Senhor, ele não precisa fazer isso. Ele não precisa abrogar respeito, honra. Não. Porque todo respeito e toda honra merece ao Criador e a seu Filho. Somos colaboradores, sim. Então lembre-se, portanto, do que você recebeu e ouviu. As mensagens do Senhor Machia. Obedeça e arrepende-se. Mas se você não estiver atento, virei como um ladrão, e você não saberá o que hora virei contra você. Então, em vez do Senhor Jesus vir para te arrebatar, né? Em vez de ele, na vinda dele, ser um evento agradável para você, se você não ficar atento, vigilante, ele vem como um ladrão. E infelizmente, queridos, você não saberá que hora que ele virá contra você. Ou contra mim, se eu perder a minha vigilância. Não interessa. O ponto aqui é vigilante. Arrebatamento secreto, querida. A Bíblia fala que não existe esse arrebatamento secreto. Vai ser algo assim que vai acontecer uma única vez, no mesmo momento para todos. Para os que ressuscitaram da morte e para os que estiverem sido transformados. Num piscar de olhos. Não vai ser secreto, tá bom? Talvez o mundo não se aperceba disso. Mas para quem for chamado não vai ser secreto. Ok, querida? Maria Cristina Lopes Custódio. Guarda bem esse texto na sua cabeça, tá bom? O que significa vir como ladrão? Significa arrebatamento secreto? Não. Significa que aquelas pessoas não vigiaram. Lembre-se, portanto, do que você recebeu e ouviu. Obedeça e arrepende-se. Se estiver fazendo coisa errada, está na hora de arrepender. A gente não sabe a hora nem o dia. Por isso que a gente tem que arrepender toda hora, todo dia. Porque, tipo assim, a gente está praticando um pecado, praticando coisa errada, que Cristo não gosta, que Jesus não gosta, que o Pai não gosta. E aí você vai ficar naquele pecado, vivendo naquele pecado. E aí se você morrer, entendeu? Porque se você morrer também, o tempo parou para você e aí você tem um encontro com Jesus. A sua hora chegou na hora que você morreu. A morte é um pausa. E ao mesmo tempo que ela é um pausa, ela te leva na corrente do tempo exatamente no ponto que Jesus Cristo chega para resolver problemas com a humanidade. Então, se você não estiver vigilante, não estiver atento, não estiver arrependido, o que vai acontecer? Ele vai vir como ladrão contra você. Vai arrombar sua casa. Sua herança, sua glória que você iria receber no reinado do Machia, você perdeu. Tá vendo a seriedade disso? Então, que essas palavras sejam uma edificação constante na sua vida, irmã Maria Cristina e todos os outros que estão ouvindo esse vídeo. Sejam vigilantes para que o Senhor Jesus Cristo não venha como ladrão no seu caso. Que Ele venha para ser seu Salvador. Para que Ele venha para te resgatar. E se nós morrermos antes deste dia, iremos nos encontrar com Ele também. Na sua vinda. Não vamos perder a nossa roupa, nossa casa, nossa moradia. Seremos glorificados com Ele e reinaremos com Ele. Se continuarmos, perseverarmos na fé do verdadeiro Salvador Machia, que fez todas as coisas que fez para a redenção da humanidade. E que a glória e que a graça seja dada pelo Pai. Yod-He Vav-He na vida de cada um de vocês. Graça e paz.